Olá! O objetivo desse vídeo aqui hoje é falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Barragem de Rejeitos e dentro desse tema eu vou falar sobre os resíduos gerados no processo de lavra e beneficiamento, estéreis e rejeitos. Então, já pensando um pouco nesse primeiro ponto, o que são os estéreis? Os estéreis, eles são gerados em detrimento do processo de beneficiamento de algum tipo de minério que nós vamos fazer. Então eu tenho a minha lavra que acontece em um determinado ponto, onde eu retiro os blocos dos maciços e eu vou beneficiar essas rochas. E através desse processo, a gente tem a formação ou do rejeito ou dos estéreis. Os estéreis é basicamente a lama, ou seja, tudo o que tinha ali dentro de propriedades minerais foram exauridas. Então a gente só tem basicamente lama, é só sujeira. Agora, os rejeitos, eles podem ter finalidades diversas. A gente pode, por exemplo, pelotizar aqueles rejeitos. A gente pode dar a finalidade para a construção civil também com o rejeito, porque o rejeito ele possui algumas propriedades mecânicas, elásticas, que vão permitir que aquele mineral possa ainda ser utilizado em alguma finalidade diversa. Então, se resume nisso. E falando sobre as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de alteamento, quando a gente fala de montante, jusante, linha de centro, eu vou falar um pouco sobre o que está escrito e vou discorrer. No modelo montante, a gente tem o menor custo de implantação. Por quê? Porque é barato, porque eu tenho o dique de partida e a partir desse dique eu começo a fazer o alteamento do rejeito compacto, faço o próximo dique, alteio, compacto. E assim a gente vai fazendo até a gente atingir a cota máxima dessa barragem, ou seja, até onde que vai a nossa crista, de acordo com o que foi projetado no plano de lavra. Ok? Aí eu tenho a maior rapidez do alteamento, por essas razões que eu acabei de explicar. Eu tenho uma qualidade material dos rejeitos e empréstimos de alteamento menor, ela é de fácil operação, ela pode ser construída em topografias que são íngremes. A gente não precisa ter uma topografia tão bem localizada, tão bem idealizada para ter uma barragem a montante. As desvantagens é a maior viabilidade de instabilidade por causa da existência de finos não adensados perto do barramento. Ela tem uma baixa compacidade de material, a probabilidade de liquefação. Essa barragem não permite que a gente implante nela o sistema de drenagem e com isso, quando os finos desses rejeitos vão sendo lançados, eles podem infiltrar nesse maciço. E como que isso acontece? Por sismicidade, pelo trânsito de equipamentos, por exemplo, fora de estrada, que vai transitar na crista dessa barragem. Então fala da nossa susceptibilidade à liquefação, né, que é justamente esse efeito. Os rejeitos não são compactados ou ligeiramente compactados, a superfície crítica de deslizamento passa pelos rejeitos sedimentados. Enfim, essas são algumas principais. A jusante, o que a gente tem de vantagem? A operação é simples, ela oferece maior segurança, ela possibilita a compactação de todo o corpo do barramento. A metodologia é eficaz no controle, ou seja, ela oferece uma maior segurança. Agora, o que ela oferece na contrapartida? Ela tem uma maior necessidade de underflow. O underflow é basicamente o rejeito que vai ser gerado através do processo de ciclonagem, né? Então, quando eu tenho o meu minério, ele passa pelo processo de moagem e quando ele passa pela moagem, ele passa pela ciclonagem e ele retorna nas peneiras. E nessa ciclonagem, a gente tem o underflow e o overflow. O overflow segue um outro curso, que ele vai já para uma outra área, por exemplo, para a área das flotações, onde a gente vai ter os processos de reagentes, né, que vai fazer a separação. Ou a gente vai ter o underflow. O underflow é aquilo que vai ser jogado fora. Falando sobre isso, só para explicar um pouco do underflow, o deslocamento do talude de jusante
A proteção superficial apenas no final da construção, ou seja, aquela plantação de vegetação, essas coisas. Conforme as características dos rejeitos, as adversidades da área se incrementam por causa dos taludes bastante abatidos. A gente tem um alto custo de implementação, é uma barragem cara de ser feito, muito cara de ser feita, né? Por causa das dificuldades do dique de partida e de enroncamento, sistemas de drenagem, os investimentos iniciais são altos, que é o que eu acabei de falar. Ela não possibilita a cobertura da proteção vegetal no talude jusante e tampouco a drenagem superficial durante a fase construtiva devido à superposição dos rejeitos. Por quê? Eu tenho meu dique de partida e na minha barragem a jusante, diferentemente da montante que eu faço o alteamento dos rejeitos, como se eu tivesse o dique de partida aqui, eu tenho os alteamentos para cá, eu tenho o próximo dique, eu alteio o compacto. A jusante, a gente vai ter o dique de partida e a gente vai altear os rejeitos da mesma forma, mas a gente vai fazer o próximo dique, a jusante desse dique de partida, onde a minha face é a montante, a face interna da barragem, e a face jusante, a face externa da barragem. E falando do método de linha de centro, o que eu tenho como principais vantagens? Facilidade na implantação, os eixos dos alteamentos contínuos, a redução do volume de underflow. E o que nós temos aqui de desvantagens? O método de linha de centro ele é um intermediário entre a montante e a jusante, e ele é aquele que não vai ter um custo tão alto, ele também não vai ser barato e ele não vai ter uma complexidade de execução igual tem um método a jusante. Então ele fica ali no intermediário, ele oferece uma alta segurança com um custo que não é tão elevado. O que eu tenho de desvantagem? Pode ser necessário estender os trabalhos de compactação, a montante do eixo da barragem, necessidade de sistemas de drenagem eficazes e sistemas de contenção a jusante, operação complexa. É necessário equipamento para deposição mecânica a jusante, e pela dificuldade da operação, os investimentos globais tendem a ser altos. Ok. Dito isso, falando do terceiro ponto, problemas das barragens de rejeitos. O que nós temos como um dos maiores problemas? A gente tem, por exemplo, o galgamento, que é quando eu tenho o extravasamento daquela água, quando tem períodos chuvosos, ele é um problema que pode levar à ruptura dessa barragem. As trincas nas barragens, quando a gente tem devido à sismicidade, devido ao trânsito de equipamentos. E o maior problema, né, que não tem como a gente não citar, o maior problema é o rompimento das barragens. E o que leva ao rompimento da barragem? É justamente a liquefação, que é o principal, e o piping. Isso acontece nesses modelos construtivos antigos, de barragens a montante. Essas barragens, assim, na sua grande maioria, estão condenadas, né? A gente tem umas 200 barragens hoje que estão condenadas, e desde 2017 esse modelo passou a ser proibido. O que a gente tem de exemplo, assim, gente, muito óbvio? Acidente de Brumadinho, né? Centenas de pessoas lá que morreram, e acidente da barragem de Bento Rodrigues, que também foi uma outra tragédia. Houve um número menor de mortes, né, mas o que não deixa de ser uma tristeza. E eu acredito que seja isso, né, desses problemas que eu acho que são os mais latentes aí para todos nós, né, que trabalhamos nessa área. E é isso, até o próximo vídeo.